Algum dia, você, que é dono ou dona de pequena empresa, já se achou velho demais para aprender algo novo? Ou mesmo achou que cursos de aperfeiçoamento são caros? Hoje eu vim compartilhar algo com vocês que são empresários. Se você não estiver disposto a aprender, ninguém pode te ajudar. Agora, se você está disposto a aprender, ninguém pode te parar. E é com essa chamada que eu começo esse vídeo de hoje, porque eu quero mostrar para vocês a diferença do custo que há entre educação e entre aprender com experiência. Sempre, quando nós erramos, a gente pode aprender por experiência, mas sempre quando nós erramos, isso tem um custo para a nossa empresa e isso tem um custo para a nossa vida. Ao passo que se nós aprendermos antes de executar uma tarefa, a probabilidade de erro é muito pequena. Por isso que eu digo que a educação, ela custa muito mais barato do que aprender através das experiências. E se você aplicar essa educação desde o começo do seu negócio, você vai ter muitos ganhos a médio e longo prazo. E agora, antes de começar o assunto, deixa eu me apresentar para quem está chegando por aqui agora e ainda não me conhece. Eu sou a Simone Bonin, eu sou especialista em gestão para pequenas empresas e durante os meus 29 anos de carreira, eu tive a oportunidade de aprender muito sobre gestão empresarial e hoje eu quero compartilhar com vocês. E por que eu falo de educação com tanta propriedade de causa? Porque, pessoal, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estudar e entender qual que é a importância disso no jogo empresarial. Eu tive a oportunidade de fazer faculdade, MBA, pós-graduação e, além disso, eu também trabalhei em várias empresas, ótimas empresas, que me ensinaram muito sobre como fazer uma boa gestão empresarial. Hoje eu aplico tudo isso na minha empresa e eu também trago isso para compartilhar com vocês. E, gente, um fato muito interessante entre os donos de pequenas empresas é que muitos acreditam que educação custa caro, que os cursos de aperfeiçoamento custam caros, ou até aquele mesmo velho discurso, né? Ai, estudar não é para mim, eu já passei da idade, isso não dá. Gente, muitos empresários vêm da área técnica, né? E aí, a maioria das vezes, eles não têm conhecimento adequado sobre as áreas da gestão. E aí, assim, quando alguém pergunta, né, sobre criação de processos, sobre criação de controles, sobre gestão de pessoas, o que o empresário faz? Olha, né, com aquela cara de paisagem, meu Deus, do que você está falando, né? Eu não tenho a menor ideia do que você está falando. E, gente, isso é muito sério. O pequeno empresário, ele deve entender que, sim, todas as empresas, elas começaram pequenas, assim, como você é. Todas elas, até as gigantes, se a gente for analisar grandes empresas, todas começaram ali no quintal de casa, na garagem, pequenininhas, mas elas só cresceram por quê? Porque desde o começo elas estavam bem estruturadas, elas tinham organização. Então, assim, eu sempre falo, uma empresa, ela pode ser pequena, mas ela tem que ter uma mentalidade de empresa grande, ela tem que ter processos de empresa grande e aí ela vai conseguir crescer. Uma empresa, para crescer, ela precisa de planejamento e ela precisa de estratégias. Aí você pode me falar, ai Simone, até aí que você está falando eu entendo. Mas se eu nunca aprendi isso, como é que eu vou fazer agora, né? Qual que é a melhor maneira de agir? E lembra lá da primeira frase do vídeo onde eu disse, a educação é barata e a experiência é cara. Então, meus caros, se não sabem como fazer, se nunca aprenderam, é hora de parar, é hora de estudar e é hora de aprender. É preciso estudar
para a gente entender, né? Para a gente desvendar quais são os segredos, né, de uma empresa lucrativa. E aí você pode me perguntar, né, o que eu vou ganhar nesse processo? Você vai ganhar o que você quiser. Por quê? Porque o conhecimento, ele traz segurança, ele traz autoconfiança de que você realmente está fazendo a coisa certa. Gente, conhecimento aplicado no negócio, ele vai te trazer muitos benefícios, né? Ele vai te trazer melhores resultados, vai tornar a sua empresa muito mais lucrativa. Eu sempre falo e eu não me canso de falar que ser empresário é uma das profissões mais desafiadoras que existem no mercado. Por quê? Porque nós temos que entender de muitas coisas. São muitas variáveis para a gente trabalhar, né? A gente tem que trabalhar com todas as variáveis internas dentro da empresa e ainda a gente tem que trabalhar com todas as variáveis externas, que são aquelas coisas que a gente não tem o menor controle sobre elas. E aí, como que a gente vai se sair bem perante tudo isso? Adquirindo conhecimento, gente, é a única maneira, né? E aí, se você ainda tem dúvidas a respeito disso, pense numa coisa. O valor das suas horas investidas, o valor em dinheiro que você vai investir. Se tudo que você aprender, você colocar em prática, qual o tempo de retorno você teria para o seu negócio? Eu já vi muitos casos que apenas algumas mudanças, algumas pequenas mudanças dentro do negócio retornaram o valor do investimento em menos de um mês. É isso, gente, é muito rápido. Então, vamos parar e vamos analisar do que a nossa empresa está precisando. E pessoal, falando em aprendizagem, eu poderia citar vários exemplos, né, de empreendedores que eu conheço que aprenderam e se superaram e se aperfeiçoaram. Mas hoje eu quero relatar para vocês um pouquinho da minha experiência pessoal, né? Eu já falei ali no começo do vídeo que graças a Deus eu fui uma pessoa que eu tive a oportunidade de estudar, né, e aprender muita coisa. E nos meus estudos eu vim da área de negócios, né? Eu me formei em economia, depois eu fiz um MBA em administração estratégica, depois eu fiz uma pós-graduação em gestão de eventos. E nisso eu aprendi muita coisa já para a área de negócios, né? E também, durante 25 anos, né, antes de eu empreender, durante 25 anos eu tive a oportunidade de trabalhar em boas empresas, né? Onde eu aprendi muita coisa sobre gestão. Então eu aprendi sobre criação de processos, sobre criação de controles, relatórios gerenciais, aprendi sobre gestão de pessoas, sobre dar e receber feedback, sobre comunicação. E isso tudo me ajudou muito, né? Só que aí quando eu decidi empreender, aí eu fui estudar de novo. Por quê? Porque eu queria entender como funcionava o universo das pequenas empresas. Já que eu estava há tantos anos, né, trabalhando em empresa grande, e existe sim uma diferença, né, entre a empresa grande e a empresa pequena. Primeiro que quando você está numa empresa grande, você trabalha com menos coisas, né, mais complexas. E quando você está numa empresa pequena, você tem que entender de tudo um pouco, né? Então aí eu queria entender como funcionava esse universo das pequenas empresas antes de abrir a minha empresa. E aí eu comecei a estudar. E finalmente, né, chegou aquele dia tão sonhado quando eu abri a minha empresa. E assim, mesmo estudando, eu vi que eu ainda não estava 100% preparada. Por quê? Porque tinha duas coisas que eu não entendia muito bem, que era marketing, porque não era a minha formação e não era a minha área de atuação, e eu não sabia vender. E aí, gente, eu já falei para vocês, né, que vendas é o motorzinho da empresa. Sem vendas, não faz sentido, né? Não tem razões para uma empresa existir se ela não vende, né? Senão ela vai produzir um monte de coisa lá e vai deixar estocadinho, né? Seja produtos ou seja serviços. Então aí me enfiei de cabeça nos estudos, né? Porque eu tinha que aprender técnicas de marketing e tinha que aprender a vender. E assim, quando eu entendi que vendas era sobre relacionamento e sobre técnicas, falei, eu também posso aprender. Por quê?
eu era uma pessoa que eu tinha muitas crenças sobre vendas. Eu achava assim, eu não sei vender, isso não é para mim, vendas é chato. Agora me conta, gente, como que você vai ter uma empresa se você não sabe vender? Isso é óbvio que não dá certo, né? E principalmente assim, quando você tem uma pequena empresa, você não tem funcionários para fazer um monte de coisa, né? No começo, você começa a fazer tudo sozinho. E aí eu fui aprender a vender. E no começo, gente, eu me bati pra caramba, assim, eu não vou falar pra vocês que foi fácil, porque não foi. Mas assim, não tanto por aprender as técnicas, mas pelas crenças que eu tinha. Eu tive que primeiro me libertar das minhas crenças referente a vendas para depois aprender as técnicas. E eu vou falar para vocês que no começo eu perdi vários contratos bons e cada vez que eu perdi um contrato, gente, eu tinha vontade de chorar, porque eram os valores, às vezes eu falava, ai não, isso era para ser meu e eu perdi. Mas foi, estudei, né? E na prática também a gente aprende muito, né? Cada perda, o que eu fiz errado ali, eu vou corrigir para não fazer de novo, né? E aí, quando eu comecei a fechar bons contratos, né, de valores bons, assim, aqueles contratos de múltiplos 5 dígitos, daí eu pensei assim, eu falei, putz, olha, agora eu tô no jogo, hein? Então, segura que não tem para ninguém, né? E aí, com o passar do tempo, foi legal, assim, que além de eu aprender marketing, além de eu aprender a vender, eu fui implementando, né, tudo que eu já tinha aprendido na minha vida dentro da minha empresa. Então, eu implementei processos, eu implementei controles, eu criei um bom relacionamento, né, com os meus parceiros de trabalho. E aí, finalmente, assim, eu estava construindo, né, uma empresa próspera. E hoje eu vim aqui para contar, né, para dividir essas experiências com vocês, né, para que vocês também possam tornar a empresa de vocês próspera e com sucesso. E pessoal, tem um detalhe que eu ainda vejo muito na minha frente, né? Mesmo sabendo que o seu negócio não está indo bem, que está com problema, eu ainda vejo muitos donos de pequenas empresas achando, né, que não precisam aprender, encontrando várias objeções em relação a se atualizar e se aperfeiçoar. E uma objeção muito grande que eu vejo, né, em relação a esses donos de pequenas empresas, é eles se acharem capazes de aprender. Exato, gente. Aprender gestão empresarial não é nada tão complexo assim, né? Depende, assim, de um esforço, mas não é nada tão complexo. E, assim, muitas vezes o empresário, ele vem de uma área técnica, então ele não tem a menor intimidade com tecnologia, ou com processos, ou com números, e aí para ele parece algo impossível sair do técnico e do operacional para trabalhar na área de gestão, para trabalhar na área de estratégias, para trabalhar na área de planejamento. E, gente, é preciso entender que esse sentimento de incapacidade, ele pode ter origem em crenças que foram instaladas em você durante toda a sua vida. Ou mesmo pode ser pelo motivo que ele nunca parou, né, para estudar. Ele fala assim, não dá tempo, aí depois eu vejo, e aí vai ficando, e quando vê, vira uma bola de neve, e a empresa tá toda bagunçada, e ele não parou para ver isso, né? Mas assim, gente, é preciso lembrar que todas as pessoas, elas são capazes de aprender. Algumas aprendem mais rápido, algumas aprendem mais devagar, mas assim, todas têm capacidade. Mas vale lembrar, pessoal, que as oportunidades, elas estão para todos, né? E aí vai de como você vai ter iniciativa, né, para aproveitar essa oportunidade ou não. E eu também quero falar uma coisa, gente. Se o empresário, ele se acha incapaz de aprender porque ele teve crenças que foram instaladas na sua mente, né, durante toda a sua vida, é necessário que ele entenda, né, da onde vieram essas crenças. E eu vou falar algumas coisas para você. Por exemplo, você já passou por alguma situação constrangedora, né, no que se refere ao seu processo de aprendizagem? Lá quando você era criança, por exemplo, seu pai, sua mãe, o seu professor,
te chamavam de burro ou falavam que você era incapaz de aprender, só porque você tirava notas baixas em algumas determinadas matérias. Pessoal, assim, entender quais são as crenças que nos limitam é um ponto fundamental nesse processo para se tornar um empresário bem-sucedido, para ter uma empresa de sucesso. E é muito importante, gente, identificar, porque se você não está aprendendo pelo sistema de crenças que foi instalado, você tem que liberar essas crenças, né? Porque assim, gente, na minha época, pelo menos era assim, né? Hoje em dia a gente tem muitas informações, né? De como a nossa mente funciona e como é importante, né? Nessa primeira infância, você não falar determinadas frases ou determinadas palavras para as crianças. Mas, pelo menos na minha época, quando eu era criança, os pais eles não tinham a menor noção disso, né? Eles não sabiam quanto poderia afetar a vida adulta. Então, era muito comum ver uma criança sendo chamada de burra, ou sendo chamada de incapaz, ou mesmo, né, sendo comparada com o seu irmão que tirava uma nota melhor, ou com o coleguinha de classe, ou com o primo, né? Então, isso tudo pode influenciar muito na nossa vida adulta, enquanto a gente se sente capaz ou incapaz de realizar alguma coisa, né? Então, pensem, né? Quantas crenças não podem estar instaladas na nossa mente e a gente nem se dá conta disso, a gente simplesmente se acha incapaz, né? E aí, falta boa performance, falta bons resultados em várias áreas e a gente não consegue entender da onde, né? Então, pessoal, prestem atenção. Você consegue se reconhecer em alguma das coisas que eu falei agora? Lembra lá da sua infância, lembra da sua educação, como foi? Isso te remete a alguma lembrança, né? Ou você convive com esse sentimento de incapacidade no seu dia a dia? Pensa um pouquinho para ver se você consegue identificar alguma dessas características dentro da sua vida. Pessoal, e agora que eu já falei, né, sobre esse sentimento de incapacidade, sobre o sistema de crenças, não adianta você que é empresário ou empresária ficar reclamando, né, que as coisas nunca evoluem, né, que os seus negócios não prosperam, mas continuar fazendo as coisas da mesma maneira como vocês sempre fizeram, né? Então, se a gente quer resultados diferentes, a gente precisa ter ações diferentes, né? E qual seria a maneira correta, né, para corrigir isso? Primeiro, identificar o seu sistema de crenças, né, o que tem instalado lá dentro da sua mente. Segundo, é que você tem que optar pelo aprendizado contínuo, né? A todo momento surgem novas tecnologias, surgem coisas novas, então o empresário ele tem que estar sempre atualizado, né? Ele sempre tem que estar a par do que está acontecendo para ele continuar no jogo, né, do empreendedorismo. E, gente, não existe, infelizmente, eu não vejo outra saída, né, para uma empresa ter sucesso, né? Lembra que lá eu já falei várias vezes, né? O empresário ele não pode se comportar como um empregado dentro da sua empresa, né? Ele tem que se comportar como um gestor, como um líder, né? E para que isso aconteça, primeiro tem que haver uma mudança aqui, né? Na mentalidade dele. A partir do momento que tem essa mudança de mentalidade, também, consequentemente, vai ter uma mudança no comportamento dessa pessoa. Porque se ele tem uma mentalidade de liderança, ele vai agir como um líder dentro da sua empresa, né? E assim, segundo que é preciso estudar sempre, né? Acabei de falar. Gente, uma coisa que eu aprendi na vida é que aprender com erros custa caro, né? Aprender através da experiência custa caro. Porque o erro, sim, ele traz aprendizagem, mas todo erro ele tem um valor monetário também, né? Ele custa dinheiro para os nossos negócios, né? Então, assim, aprender com quem já tem experiência, né? Com quem já estudou, com quem já passou por essas situações e que já atingiu um bom resultado, né? É sempre uma maneira, né, de encurtar esse caminho, né? De pegar um atalho, né?
aprender de maneira mais assertiva o que você precisa para o teu negócio ter sucesso. E aí, eu já sei o que você vai me perguntar por primeiro. Por onde eu devo começar, né? Gente, primeiro é mudando a chavinha da mente, né? Ter uma mentalidade próspera, né? Ter uma mentalidade de empresário. E aí depois é parar para entender quais são os resultados que você não está tendo dentro da sua empresa, né? Exato, não é os resultados que você está tendo, é quais os resultados que você quer e não está tendo. Quando você parar para ver isso, né, já vai ter um indício muito grande do que precisa ser feito e o que não precisa ser feito. Quando você identificar os problemas, né, já vai te dar um caminho do que precisa ser feito para resolver esse problema, né? Antes de tomar qualquer decisão, você precisa saber qual é o problema, né? É igual quando o nosso carro estraga, gente. A gente não vai lá na oficina mecânica e aí não tem um mecânico especializado que entende do assunto, que vai olhar o carro e vai identificar o problema, vai dar um diagnóstico e vai dar uma solução. A mesma coisa acontece quando a gente está doente e precisa ir no médico, que é um especialista. Ele vai olhar, vai te examinar e vai diagnosticar e te dar um medicamento, né? E é igualmente na nossa empresa, gente. É como se a gente passasse um scanner em toda a empresa, né? Para identificar o que você está fazendo de errado, né? E a partir do momento que você faz isso, você vai identificar se o teu problema é com as pessoas que trabalham com você, ou se você tem um problema de liderança, ou se você não tem controles. Ou assim, se você é aquela empresa que não tem processos, né, e que ninguém se entende dentro da empresa porque cada um faz o que quer lá dentro, ou se é falta de vendas, né, ou pior ainda, né, gente, se é tudo isso junto. Mas Simone, eu não tenho dinheiro para pagar um especialista, isso custa muito caro. Gente, aí é que eu falo, meu povo, conhecimento é poder. E é por isso que o dono de pequena empresa deve estudar. Assim, gente, eu nem tô falando de faculdade, de pós-graduação, não. Vamos pelo caminho mais simples, né? Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente tem muitas oportunidades de estudar, né? E aí, assim, você pode, inclusive, né, acompanhar as pessoas as quais você quer comprar um curso, né? Você acompanha lá nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. E aí você já tem oportunidade, né, de conhecendo essas pessoas, de entender se elas realmente sabem do assunto que elas estão vendendo o curso, né? E até é muito melhor do que numa educação formal, né? Porque quando a gente se matricula lá numa faculdade, a gente se matricula num curso, mas a gente não sabe quem que vai dar aula pra gente, a gente não sabe o que realmente a gente vai aprender na prática, né? E na faculdade, na prática, realmente a gente não aprende nada, né? A gente aprende um monte de teoria, pelo menos na área de negócios as coisas funcionam mais ou menos assim, né? E aí, gente, a internet, ela facilitou até para aquelas pessoas que dizem que não tem dinheiro para estudar, né? Que não tem dinheiro para comprar cursos. Olha a quantidade de cursos, né, gratuitos, ou quantidade de aulas que a gente tem diariamente, né? Você rola a timeline lá, né, do seu Instagram ou do seu YouTube, milhares de coisas aparecem. E eu não tô nem falando daqueles postings escritos bonitinhos, de memes ou de fotinhos, né? Tô falando de vídeos longos mesmo, né? Que são aulas que são dadas referentes a vários assuntos e tem muita, né, tem muita coisa sobre negócios que são distribuídas diariamente e gratuitamente, né? Mas aí você fica aí reclamando, né, que você não tem dinheiro para estudar, né, ou que está velho demais. Gente, falando em idade, deixa eu compartilhar com vocês aqui, né, que existem várias empresas, né, que são super famosas e que os donos criaram as empresas após os 50 anos de idade, né, para você que está aí se achando velho. Então eu vou começar por um caso bem clássico, né, que é o McDonald's, né, o seu fundador lá, o Ray Kroc, ele fundou a empresa quando ele tinha 52 anos. Aí tem o Charles Flint, que é o dono da IBM, né? Ele fundou a empresa com 61 anos. Aí tem o John Pemberton, que fundou a Coca-Cola aos 55 anos.
E também tem o Roberto Marinho, né, que fundou a Rede Globo com 61 anos. Pessoal, olhem quantos exemplos, né? Esses são só alguns, mas de pessoas que foram bem-sucedidas nos seus negócios, né? E que abriram as empresas depois dos 50 anos de idade. Sabe uma coisa que me deixa muito triste quando eu ouço? Gente, a pessoa fala assim, nossa, eu tô muito velha para começar algo, eu tô muito velha para estudar. E aí eu pergunto para essa pessoa quantos anos ela tem, ela me fala assim, eu tenho 40, ou eu tenho 45 anos. Hello, Brasil! Você talvez não tenha alcançado nem metade da sua idade ainda. E já tá com essa mentalidade de eu vou desistir porque eu estou muito velho. Olha, presta atenção, se você se encaixa nessa situação e se você ainda não conquistou os seus sonhos, né? Se você não tem uma vida confortável, você realmente quer passar, né, o resto dos seus anos, né, que não são poucos, tendo uma vida medíocre simplesmente porque você acha que é tarde para começar? Será que é para isso que a gente veio para o mundo? Para ser fracassado? Gente, meus queridos seguidores, né? O nosso futuro, ele é consequência das escolhas que nós fazemos hoje. E eu já contei lá no início do vídeo, né, um pouco da minha história, o quanto eu estudei para ter uma vida melhor, para ter uma empresa próspera, né? E quando eu falo tudo isso, gente, não é porque alguém veio e me contou, né? Porque são coisas que eu vivenciei no meu dia a dia, coisas que eu vivencio ainda, né? Então, assim, prestem atenção, para ser bem-sucedido na vida, gente, agora eu não tô falando só de grana, eu tô falando de todos os aspectos, né, que englobam a nossa vida. Isso exige dedicação. Então, bora aí, pessoal, quem vem comigo aqui para começar a se aperfeiçoar, para começar a estudar, para começar a entender como fazer uma melhor gestão do seu negócio, né? Você pode me acompanhar aqui, e aí se você não gostar dessa minha carinha linda aqui, ou se você também não gostar da minha voz aguda, tem milhares de outras pessoas aqui na internet fazendo a mesma coisa que eu faço. Mas entenda uma coisa, pessoal, o importante é começar, né, iniciar esse movimento do aprendizado contínuo, né, para que daqui a pouco você possa ser reconhecido como um empresário de sucesso, né? Muitos empresários, eles vivem numa zona de conforto. Sabe aquela coisa tá ruim, mas tá bom? E, gente, aí você fica nessa zona de conforto e vê a tua vida passar sem realizações. E aí vocês deixam que o medo do novo, né, ele destrua essa sua vontade, né, de ser bem-sucedido e de ter uma vida próspera. Essa semana ainda, um amigo meu e parceiro de trabalho, ele me perguntou assim, se você já conseguiu vencer os seus medos? E a minha resposta foi, óbvio que não. Gente, o medo, ele faz parte da nossa vida, tá? Mais medo ou menos medo, isso sempre vai fazer parte da nossa vida. Então, assim, eu tenho medo, gente, eu choro, eu tenho crise de ansiedade, às vezes me dá uns surtos aqui. E assim, por mais que a pessoa tente ser equilibrada emocionalmente, né? Faça um monte de coisa para manter o equilíbrio, para manter a inteligência emocional, a gente vive num mundo muito instável, né? A estabilidade, ela não existe. Então, um dia pode estar tudo às mil maravilhas e no outro dia, do nada, aparece uma avalanche e acaba com os seus sonhos, né? E bota tudo água abaixo. Mas, gente, o importante é não desistir, né? O importante é continuar e olhar para cima e ver novas soluções, né? E a gente precisa fazer isso sempre fora da nossa zona de conforto, né? Porque, assim, a vida, ela acontece fora da zona de conforto, né? É fora da zona de conforto que tá a realização e tá a prosperidade. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curte lá, compartilha, se inscreve no meu canal para que você possa continuar recebendo, né, mais conteúdo sobre gestão empresarial. E eu espero poder ter ajudado vocês mais um pouquinho e até o próximo vídeo. Um beijão para todo mundo.